Viva Maria Imaculada! Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 14. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dizia igualmente ao que o tinha convidado: quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque por sua vez eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, ontem celebramos a solenidade de Todos os Santos. É claro que dia de Todos os Santos é dia 1º de novembro, mas como eu disse no vídeo de ontem, como o 1º de novembro não é feriado, a igreja aqui no Brasil transfere a festa para o domingo. Então ontem, domingo, celebramos a solenidade de Todos os Santos. Se você assistiu o vídeo de ontem, postado aqui no nosso canal, você via que no vídeo eu dizia que nós precisamos ser santos, porque santo significa amar a Deus. Eu apresentava 3 ferramentas para sermos santos no vídeo de ontem: a determinação de querer ser santo, a luta contra o pecado e a oração. Essas são as 3 ferramentas para alcançar a santidade. E Deus é tão bom e misericordioso que no evangelho de hoje, Jesus nos apresenta uma 4ª ferramenta para alcançarmos a santidade. Então acrescenta na sua lista o número 4 aí. Ontem falamos que para sermos santos precisamos nos determinar a sermos santos, lutar contra o pecado, viver uma vida de profunda oração, e agora Jesus nos dá uma 4ª ferramenta: a caridade, o amor ao irmão. Olha o que vai dizer Jesus no evangelho de hoje: mas quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, mas tu receberás a ressurreição dos justos. Dá ao pobre, que quem vai te retribuir é Deus. Sabe esse ditado popular, quem dá ao pobre empresta a Deus, é tirado do evangelho, é um ditado extremamente evangélico. Quem dá ao pobre empresta a Deus, exatamente o que Jesus está falando no versículo 14. Serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, mas tu receberás a ressurreição dos justos. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Aqui mesmo no evangelho de Mateus, esse evangelho que lemos de hoje é Lucas, mas se você abrir o evangelho de São Mateus, lá no capítulo 25, evangelho de nosso Senhor e Jesus, Salvador Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 25, São Mateus começa a falar da parousia, né? Ele fala da sua vinda. A partir do capítulo 24, ele já começa a falar da sua segunda, Jesus começa a falar da sua segunda vinda gloriosa, a parousia. Capítulo 24, versículo 15 e diante, Jesus começa a falar sobre a parousia, né? Em determinado momento, Jesus, no capítulo 25, a partir do versículo 31, o Senhor diz assim: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Versículo 33. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do meu reino, que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim.
Olha que coisa maravilhosa. Versículo 37. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizesse isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então vinde, benditos de meu Pai, entra no reino da felicidade eterna, entra no gozo eterno, onde você vai contemplar coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, como vai dizer a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O céu, a felicidade eterna, uma felicidade incomensurável, inimaginável para a cabeça do homem, inimaginável para o pensamento humano, é o céu. A felicidade completa e eterna para sempre. Como que a gente conquista essa felicidade? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Quando, Senhor, que eu te vi com fome e com sede e te socorri? Toda vez que fizestes isso ao menor dos pequeninos, foi a mim que o fizestes. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus paga com a vida eterna. E continua o Evangelho de Mateus, capítulo 25, continua no versículo 41, o Senhor dizendo assim: Ele se voltará em seguida para os de sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos. Retirai-vos de mim, malditos. Olha que palavra forte. Que o Senhor nos livre da desgraça de um dia ouvimos essas palavras sair dos lábios do próprio Jesus. Que Deus nos livre dessa desgraça que ouvimos no dia do juízo final, Jesus dizendo: retirai-vos de mim, malditos. Livrai-nos dessa desgraça, Jesus. Mas dai-nos a graça de ouvirmos o Senhor dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai. E ele continua: ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Olha que terrível. Retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos anjos, aos seus anjos. Por quê? Por que Jesus está dizendo que aquelas pessoas são malditas? Por que Jesus está mandando aquelas pessoas para o fogo eterno? Versículo 42. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Tremendo, não é? Sabe aquela esmola que te pedem no sinal? É Jesus que pede. Sabe aquela ajuda para comprar uma cesta básica? Daquela pessoa da sua rua que está passando necessidade, que te pediu um dinheiro ou pediu um item de alimentação para ajudar na cesta básica dela? É Jesus que pede. Sabe aquele parente que está doente, que você precisa visitar no hospital, quem sabe dormir e passar a noite na enfermaria com ele, fazendo companhia? É Jesus que está doente. Sabe aquelas vezes que você não ajudou? Sabe aquelas vezes que você negou a esmola? Sabe aquelas vezes que você mentiu para o morador de rua dizendo que não tinha dinheiro? Sabe aquelas vezes que você viu alguém passando necessidade e não socorreu? Sabe aquelas vezes que você podia ajudar um parente doente e não ajudou? Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim mesmo que deixastes de fazer. Queridos, o pobre é um tesouro. O irmão que sofre é um tesouro de salvação. Ao ajudar um pobre, você está investindo em salvação eterna. Ao dar um pedaço de pão para um pobre, você está ganhando o céu. Tive fome e me deste de comer. Mas em contrapartida, ao negar um pedaço de pão para um pobre, você está ganhando o inferno. Tive fome e não me destes de comer. Hoje Jesus nos apresenta uma quarta via de santidade, a pessoa do pobre.
pobre é um atalho para o céu. O pobre é um atalho para a vida eterna. Pensa nisso. Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.